Processo de ensino-aprendizagem. De ensino-aprendizagem. Boa tarde, nós somos alunos da especialização em mídias da educação, da UFMS. Meu nome é Maria Rita, sou formada em ciências biológicas. Hoje eu não estou atuando dentro da sala de aula, mas já atuei como professora de ciências e biologia no ensino fundamental, médio e educação para jovens e adultos. Sou Elisângela, sou formada em licenciatura em computação, trabalho na rede municipal há 9 anos. Sou Marinês, formada em artes visuais. Atualmente não estou trabalhando na área ainda. Nós vamos abordar as seguintes questões. Como você entende que a tecnologia estão avaliando no processo de ensino-aprendizagem? E que tecnologia digital são utilizadas em que contexto pedagógico? E como você percebe que a escola está utilizando essa cultura digital? Então, cada um vai falar um pouco nessas 3 questões. Hoje, eu vejo que como os profissionais da educação, eles tiveram que ter um novo olhar sobre a educação, né? Até porque os nossos alunos, eles estão com celulares de última geração, eles usam diversos aplicativos, eles manuseiam e os professores têm que conseguir com que os alunos utilizem desses aplicativos, de celulares e outras tecnologias mais, para favorecer o processo de ensino-aprendizagem dele, para que levar esse aluno a repensar nas questões na sala de aula, para que eles sintam-se incentivados em participar das aulas e buscar cada vez mais conhecimentos. E o professor tem que mediar esse conhecimento utilizando as tecnologias, porque antes os professores eles utilizavam do livro didático, só do livro didático, e não utilizavam, às vezes levavam uma televisão com um vídeo lá para passar o tempo, aquela aula que não tinha o que fazer. E hoje não, hoje trabalha-se ainda com vídeos, mas com um propósito, não levar por levar. E até assim, na sala de tecnologias também. Se for para o professor não propor algo diferente para o aluno, que leve ele a buscar o conhecimento, então é melhor que não leve, né? Porque se for também só para passar o tempo, eu acredito que sem propósito nenhum, sem uma aula planejada, muito bem planejada, isso não cabe. Acaba não tendo utilidade, né? Isso, acaba não tendo. Eu também concordo. Eu acho que assim, a questão das tecnologias e das mídias hoje em dia veio para ajudar o professor a tornar a aula de fato mais dinâmica, né? E a gente percebe que aquele professor que ainda é pautado naquela aula tradicional, mesmo com as tecnologias, ele acaba seguindo a linha tradicional. Então é essa situação, às vezes ele tem um vídeo, ou ele tem um documentário, ou alguma outra atividade, mas ele acaba só reproduzindo. Então, como ele vai utilizar a tecnologia também depende. A tecnologia por si só, ela não faz nada, né? Não. Na verdade, quem faz alguma coisa ali é o professor mediador. Então, é o planejamento da aula, é a pesquisa dele, né? Porque se ele chega despreparado, ele acaba gerando uma situação de desconforto dentro da sala, porque os alunos estão na frente disso, né? Então, acho que só vem a favorecer, de fato, o processo de ensino-aprendizagem. Mas eu acho que muito mais do que isso é o aluno entender que, fora do contexto escolar, as tecnologias estão presentes na vida dele no dia a dia em tudo, né? É no banco, é no correio, é num boletim de ocorrência online agora, né? Na delegacia, é o cartório online. Então, tudo é nas compras online. Então, assim,
o aluno ele começa a entender que fora da escola, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele não tem onde fugir, né? Aquela pessoa que fica blindada disso daí, ela pode acabar perdendo oportunidades futuramente, né? Como profissional. É verdade. Porque hoje, em tudo que nós vamos fazer, nós vamos utilizar as tecnologias, né? Como a Maria falou. E se o aluno e até mesmo o professor, ele não tiver inserido nesse processo, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Eu vejo assim que na escola onde eu trabalho, nós trabalhamos para que o aluno, ele pense, né, na atividade proposta pelo professor e que ele produza, né, alguma coisa. Se ele produz utilizando os office, por quê? Porque muitas vezes ele chega no mercado de trabalho e o patrão dele pede para ele digitar um texto, mandar um e-mail, ou até mesmo abrir o e-mail, né, responder. Ele não sabe formatar um texto, ele não sabe. Então a gente trabalha com os conteúdos, Às vezes até saber mexer numa impressora. né? Tudo isso é conhecimento que ele vai levar para a vida inteira dele. Então nós pensamos muito e discutimos muito na escola de trabalho sobre isso, que ele saiba fazer produza e saiba mexer nos office, né? Porque a gente nunca sabe o que vem pela frente. Então ele vai estar preparado, ele aprende o conteúdo que o professor está trabalhando na disciplina, seja qual for, mas ele está aprendendo. E até mesmo através de pesquisa, ele tem que ter um olhar crítico através da pesquisa, não é só o copiar e colar. Então, tudo isso cabe a cada professor, né? Ter esse olhar, que não adianta ir usar só por usar, né, Maria? Justamente. Até eu lembrei da aula inaugural do curso, né? A primeira aula, a palestra da professora, falando justamente disso, porque quando você fica nessa relação passiva com as tecnologias, por exemplo, falando da televisão, você é, você é telespectador ali de um programa, de um jornal, ou até de uma propaganda, e se você não aprende a ter esse olhar crítico na escola, você acaba sendo aquele receptor, reprodutor daquilo, onde qualquer coisa que você assiste é válido como a verdade, a única verdade. E é isso, eu acho que a função do professor é justamente trazer a questão da cidadania, de entender quais são os seus direitos, seus deveres, com esse olhar crítico e reflexivo. É importante que as tecnologias elas estejam inseridas da melhor forma possível. Que o aluno, ele utiliza, por exemplo, o celular, né, dentro da sala de aula, mas que ele saiba usar no momento correto. Porque é tão rico as ferramentas que nós temos no celular que ele pode fazer inúmeras atividades. São muitos aplicativos, né? Muitos aplicativos que pode usar e aprender em todas as disciplinas. E até esse aluno futuramente, numa carreira profissional, se tornar uma daquelas pessoas que produzem aplicativo, né? Por que não? Por que não? Então é um filão que tem aí no mercado agora, que eu acho que começa nesse despertar dentro da sala de aula, né? Mas eu ainda penso que o grande desafio ainda é o professor. Não, professor. O professor, ele tem o medo do novo. Tudo que é novo para ele, ele tem medo. Ele tem medo de mexer no computador, em um novo aplicativo, ele tem medo de estragar. Né? Agora, o aluno, não. O nativo digital, ele é destemido, sabe, né? Ele não tem medo de nada, né? E o professor, ele tem medo. Então, ele acaba, às vezes, não fazendo uma coisa diferente, porque ele não tem o conhecimento. É uma limitação, né? Aí a gente já vai numa outra questão, que é assim, questão das políticas públicas, né? Que tipo de formação continuada que estamos tendo,
Será que de fato o professor está sendo capacitado, estimulado, incentivado? Muitas vezes a gestão da escola acaba tolhindo, né, algumas iniciativas. Então o professor também ele não pode levar toda a culpabilidade. Às vezes ele é uma parte daquele processo que ele acaba ficando tão desestimulado, né, que chega uma hora que a pessoa, né, fala assim, não, então eu vou fazer só o feijão com arroz aqui, tá bom, porque às vezes ele tentou 1, 2, 3 vezes, não teve um incentivo, aí ele já... Mas eu acho que, assim, enquanto educador, a gente não pode se limitar quanto a isso, né? Porque desafios, acho que vai ter a todo momento. E cada vez mais, E cada porque vez se mais. hoje nós temos tantas tecnologias e tantos aplicativos que podem ser utilizados, imagina daqui a um tempo. Então, se nós pararmos no tempo, aí as coisas vão ficar cada vez mais complicadas, porque você não vai ter o conhecimento, você vai ficar, o professor, ele vai ficar sempre para trás. Sempre. Sempre. E aí ele vai entrar na sala de aula e ele vai se deparar com aquele aluno que tem muito conhecimento. E aí ele pode explicar algum conteúdo e o aluno é aquilo que vocês já tínhamos falado na aula, né? De que o aluno vai lá no Google conferir se aquilo que você estava falando... O professor agora ele é testado a todo momento, quer dizer, ele não pode mais falar qualquer coisa dentro da sala de aula, porque o mestre Google tá ali a todo momento para mostrar se aquela informação é verdadeira ou não, mas muitas vezes também a gente às vezes acaba caindo numa informação errada dentro da internet, né? Nem tudo que está lá é verdadeiro e a gente vê muitas vezes os alunos fazendo isso daí, né? Pede para fazer uma pesquisa, um trabalho e aí não sabe filtrar o melhor site, o melhor texto. Então, são muitas questões, assim, que eu acho que dá para formar esse aluno enquanto cidadão com o uso das tecnologias, né? E a importância do professor, ele ser o mediador, né, desse conhecimento. Porque mediar com que o aluno, ele procure a informação mais verídica, né? Não fique só naquele copia e cola, ou ver qualquer coisa e já tá bom. Já tá bom. Então o professor, ele tem que ser o mediador desse conhecimento. E eu vejo assim que a educação, ela tem muito a melhorar. E se cada um fizer a sua parte, né, usando tudo da melhor forma possível, planejando, buscando, para atender o aluno, eu vejo que o ensino-aprendizagem do aluno é outro. Porque daí ele está mais empenhado nas atividades, né? E eles gostam de estar em contato com essas ferramentas, né? Ele se sente entusiasmado com as aulas, eles buscam, não tem preguiça, não tem nada disso. É porque, assim, eu vejo que com as tecnologias, o aluno ele se torna protagonista dentro da sala de aula. Ele se sente importante, né? Ele se percebe ali como ator daquela situação, né? E hoje em dia, se você for ver a escola como está, um aluno que estuda no período da tarde, as salas não têm um ambiente adequado para você concentrar. Então as salas são quentes, são lotadas. Olha, é uma série de situações dentro da escola. E ainda por cima, o aluno chegar lá e ficar 4 horas dentro da sala de aula, quieto, parado, o professor só falando, mandando ele escrever. Que jovem que consegue ficar nessas condições? O jovem, ele é ativo, ele é dinâmico, ele não aguenta ficar parado, né? Então, quando você pede para o aluno fazer um vídeo, produzir alguma coisa, tirar foto, montar isso e aquilo, eu acho que é um modo também dele liberar um pouco essa energia que ele fica, né, armazenado. É o tal de sair do tradicional, né? Levar mais para uma coisa dinâmica e a tecnologia traz isso agora para os jovens, né? E o que eles estão fazendo, que é a linguagem deles, aí torna mais produtivo. Eu penso assim, né? Que quando você pega o jovem e fala assim, vamos lá para a quadra, vamos filmar algo que vocês vão representar. Eles, rapidão, já vai
E eles mesmos se organizam, né? E a coisa produz. É verdade. Fica mais produtivo. E eu acho assim que a tecnologia ela tem muito a contribuir. Só que o que acontece na maioria das escolas? Os equipamentos são de ultrapassados, de qualidade ruim. Muitas vezes a escola, junto com a PM, tem que estar comprando equipamento, comprando computador para estar repondo, porque os computadores têm um processador ultrapassado, que, como diz os alunos, são uma carroça, né? Que não processam as questões, as atividades, demoram demais. A internet, às vezes, na escola não funciona. Isso frustra os alunos, frustra os professores de estar preparando ali uma aula e chegar lá na sala de tecnologia e nada funcionar. É frustrante. Então, eu vejo assim que isso também tem que melhorar bastante. Às vezes o professor ele tem esse olhar, né? Ele tem a vontade de fazer as coisas acontecerem, mas quando se deparam com os equipamentos que a escola disponibiliza, não dá. Acaba. Tem uma questão aí que fala sobre como a gente percebe a escola utilizando essa cultura digital. Eu vejo que a escola, tanto sala de aula como fora, né? Agora é o diário online, né? Antigamente, vejo, para fazer matrícula era tudo no papel, você tinha que levar um monte de documento lá na secretaria. Se perdesse a pasta do aluno, acabou a vida dele dentro da escola. Se perdesse o papel da transferência, então acho que agora tudo dentro da escola, né? Na gestão, na coordenação. E a sala de aula parece que não acompanhou muito isso, parece que não tem tanto. Tem investimento, mas não na velocidade que é necessário, né? Para ficar um trabalho com maior qualidade. Mas ainda assim a gente vê exemplos, né? De escolas e professores que estão correndo atrás, né? Estão tentando. Hoje as tecnologias estão não só no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, mas na área, né, interna da escola, né? O diário online, acabou-se aquela época dos diários, até as avaliações hoje podem ser feitas, né? Utilizando o aplicativo online, que o aluno vai lá e faz a prova, utilizando a sala de tecnologia. Então, inúmeras coisas que pode ser feito, muitas coisas. Vamos ver, né? Vamos tentar, pelo menos, fazer alguma coisa de diferente, né? De ter, pelo menos, os nossos alunos onde nós trabalhamos. Acho que por isso que a gente está aqui nessa especialização, para ver se a gente consegue, pelo menos, um diferencial. É verdade. Acho que era isso. Era né? isso. Então, tchau, agradecemos a vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo. Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima.